Alô, moçoila, eu sou Lucinete Carvalho, Personal Detox, e esse é o nosso canal de saúde e bem-estar feminino. Hoje nós vamos falar da minha sólida história com jejum intermitente. Puxa uma cadeira, se senta que lá vem prosa! Vamos começar então dando uma passeadinha sobre a história do jejum, para daí a gente chegar na parte do jejum intermitente. Se a gente voltar nos nossos antepassados, no começo da nossa civilização, o homem, ele não comia regularmente 3 vezes por dia, porque ele tinha que se levantar e sair para caçar ou colher o seu alimento, ou caçar e colher o alimento ao mesmo tempo. E às vezes ele ia muito longe para poder achar esse alimento. Isso fazia com que ele ficasse longo período sem se alimentar. Daí a gente começa a ter a história do jejum. Mais próximo dos nossos dias, a gente tem as religiões, que usam o jejum intermitente como um ritual, né? Um ritual, diria, de punição ou de libertação do espírito, como é o caso dos monges do Tibete, que podem ficar o dia inteiro sem comer e eles vão comer somente à noite. Então eles ficam 24 horas de jejum e isso para eles é alguma coisa que ajuda a ter mais clareza de espírito, a se desenvolver como pessoa. Então começou por aí a história do jejum. Para ficar curtinho, para a gente não ficar passeando muito por essa história. E linkando isso com mais próximo de nós, por volta dos anos 60, Christian Dodve, bioquímico belga, ele começou os estudos dele estudando os tecidos do fígado. E ele começou estudando para ver como é que funcionava aquilo ali e tudo, e ele fez uma descoberta maravilhosa. Ele descobriu a autofagia. E o que é autofagia, Lucinete? A autofagia é a maneira, no caso dos estudos dele, que a célula tem de se alimentar de resíduos dela mesma. Bom, vamos explicar um pouquinho mais. No caso do nosso corpo humano, a gente tem muitas células e essas células elas envelhecem. Quando elas envelhecem, elas perdem uma parte das camadas dela que viram resíduos no corpo, né? Que viram lixo, são impurezas. Esse sistema de autofagia que descobriu Christian Dodve é que a célula, ela tem dentro dela uma parte que funciona um pouquinho como se fosse um estômago cheio de enzimas. E essas enzimas, elas se projetam para fora para pegar esse corpo residual da própria célula e engole isso e faz essa autofagia. Então pensamos aqui que está uma partícula de tecido, né? De tecido ou um vírus que morreu, um pedaço de vírus, de bactéria ou mesmo de um alimento. E aí o que ela faz? Ela dá uma desventrada, né? E ela joga toda essa enzima e come isso daí. Só que essas partículas, elas são riquíssimas em proteína. E aí o que acontece? A célula, ela tendo mais comida para comer, estando fartinha, ela começa a se reproduzir. Se reproduzir. Por quê? Porque ela tem o que ela mais gosta, que é a parte proteica. Quanto mais ela tem isso, mais ela se reproduz, mais células se reproduzindo, mais células vão criar esses resíduos e mais esse sistema de autofagia acontece, mais ainda a gente limpa. Com isso a gente tem o quê? Um sistema autolimpante. Ele descobriu como o nosso corpo ele favorece, como ele favorece todo esse processo de detox. E imagina isso nos intestinos então, hein? Se só no fígado ele já fez essa grande descoberta, imagina nos intestinos. Christian Dodve, ele ganhou em 1974 o prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, e ele ganhou esse prêmio por essa descoberta da autofagia. Mais perto dos nossos dias, nós temos o Yoshinori Ohsumi, que é um biólogo japonês que em cima das pesquisas e dos estudos de Christian Dodve,
ele faz uma descoberta extraordinária. E ele acaba ganhando, com o tempo, o prêmio Nobel em 2016 em fisiologia, mais uma vez. Mas o que ele descobre? Em cima da autofagia, ele descobre a renovação celular. É a maneira que a célula consegue se renovar e se autolimpar, se autonutrir. Com isso, a gente tem um entendimento que quando o corpo ele não recebe o alimento que vem de fora, nós colocamos que nós muito gentilmente selecionamos e mandamos para dentro, né? Porque esse aí é a missão que a gente tem, de selecionar realmente muito bem o nosso alimento. Falando nisso, vou dar uma bicada no meu chá aqui. Santé, sua linda! Saúde, sua linda! Voltando, como a gente não tem esse alimento que vem de fora para o nosso corpo, esse período que a gente fica sem comer é o período onde o corpo se retroalimenta, se autoalimenta com as proteínas dessas células mortas, essas proteínas que seriam lixo para o nosso corpo, ele começa a se alimentar e fazendo uma autorrenovação. Porque quanto mais ele se alimenta dessas células, ele fica um período sem comer. Então ele vai se nutrir dessas células, automaticamente ele limpa o nosso corpo, porque isso aí seria lixo para o nosso corpo. E essa foi a descoberta do Yoshinori Ohsumi. E com isso ele ganhou o prêmio Nobel e nós ganhamos o tão famoso jejum intermitente. No meu caso, eu não conhecia o jejum intermitente, mas eu estava com 48 anos, com 14 quilos a mais, na pré-menopausa, começando todo aquele calorão, aquela coisa toda. Não estava muito disposta para fazer nenhum tipo de dieta e me faltava muito conhecimento também para começar. Eu acho que é por isso que hoje eu me identifico com vocês e hoje eu estou aqui para passar essa informação para vocês. Porque realmente, quando a gente está numa situação dessa, que a gente precisa emagrecer e que a gente tem que começar a procurar informação por aqui, por ali, com alguém, de repente até que não viveu isso daí, a gente não entende muito bem. Mas voltando ao meu caso, eu estava com 14 quilos a mais, precisando emagrecer, não sabia por onde e me caiu assim na minha mão, uma das minhas clientes me apresentou o jejum intermitente, me falando muito bem. No caso dela, ela começou me falando que era bom, que podia até nascer cabelo, e é o caso, essas coisas todas, e eu comecei a me interessar pelo jejum intermitente. Comecei a estudar, porque me faltava conhecimento. Comecei a estudar. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses, assim, tipo, frequentando o jejum intermitente, mas confesso pra vocês que tinha muito medo. Aí quando 28 de março de 2018, eu comecei oficialmente o jejum intermitente. Eu comecei junto com um programa de dieta mais focado na macrobiótica, não tão focado assim, eu não estava tão focada, né? Mas o programa é um programa extraordinário que existe há muitos anos. E eu comecei a fazer o jejum intermitente. Eu estava tomando um tipo de antidepressor bem fraquinho para tirar os meus calorões. Eu parei também, já tinha feito o desmame, né? Por isso que foi a data do dia 28 de março. E eu comecei a fazer o jejum intermitente. Devo falar para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Hoje, realmente, eu emagreci meus 14 quilos. Bom, na época eu pensava que eu tinha que emagrecer só 10. Eu já emagreci 14 e acho que ainda tem mais uns quilinhos para emagrecer. Hoje ele tá mais controladinho. Eu sou adepta do 16 horas por 8, né? 16 horas de hidratação, 8 horas de alimentação. E eu vou explicar um pouquinho para vocês depois como é que funciona essa metodologia aí, pra gente fazer essa escolha de período, né, sem comer e de período comendo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais tarde. Bom, só que quando eu comecei, eu acho que a frio. Eu não sabia onde que eu tava me embarcando. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que antes de tudo falar para vocês dos obstáculos que eu encontrei e que foi importante eu viver esses obstáculos porque eram coisas que eu não conhecia dentro de mim. Junto com eles veio um autoconhecimento, veio emagrecimento, veio
ao mesmo tempo. Bom, como a maioria de nós, sou um produto do meio. Então, eu, mesmo que tivesse uma alimentação bem saudável, que eu sempre fui de alimentação saudável, mas eu comia glúten, eu comia leite, eu comia todas eu digo assim, essas tranqueiras aí que sujam o corpo da gente. E eu não estava pronta. Como às vezes você também se fala, prefiro cortar o pulso do que cortar o glúten, né? Ou o leite. E assim foi. E eu comecei. Comecei então falando assim, vou cortar devagarinho, não vou cortar o álcool também não, vou devagarinho, mas vou começar com o jejum intermitente. Ele me deu um samba-lelê. E nós vamos conversar sobre isso. Olha, eu tinha vícios químicos alimentares, como a maioria de nós. Vício químico alimentar pode ser pelos aromas, pelos aromatizantes, pelos conservantes que eles colocam dentro dos produtos que são industrializados, dentro do vinho, dentro do queijo, dentro da maioria dos pães que são fabricados. Aí tinha metais pesados, tem tudo isso. Esses aí são os vícios alimentares que fazem com que a gente, na hora de largar, a gente tem reações fortes. O corpo reage de uma maneira, ele é muito inteligente, mas ele recebeu tanta porcaria que na hora de se limpar, ele faz a gente sofrer. Mas fica tranquila que nada vai te impedir de parar o teu jejum. Eu tinha reações como ansiedade, eu tinha dor de cabeça, eu tinha tonturas, eu tinha tremedeira, tinha dia que me dava tremedeira, eu tinha obsessão por alguns alimentos. Por exemplo, tinha o doce, por exemplo, né? Eu era viciada em doce. Eu queria guardar um chocolate ou alguma coisa para eu comer depois, um docinho, caso me desse uma crise. Porque a hora que eu tivesse em atendimento, eu tinha medo de me dar uma crise, me dar assim uma vontade muito doida de comer e subir aquele calorão da menopausa e eu querer arrancar a pele da minha cliente em vez do pelo, né? Digamos assim. Então, essa parte foi a parte mais difícil, assim, que eu achei. Essas sensações químicas, essas sensações fisiológicas e emocionais. Só que com o tempo eu entendi que o obstáculo mais difícil que eu encontrei foi ter um hálito cetogênico, um hálito, digamos, entre nós, fétido. Eu que nunca tive problema com isso, pra mim me assustou. Na época me assustou, eu não sabia muito o que fazer. E como eu trabalhava muito próximo da minha cliente, às vezes eu trabalho 4 dedos do nariz da minha cliente, eu perguntava pra ela, mesmo com máscara, eu tô cheirando, tem odor? Ela dizia, não. Eu dizia, olha, porque eu tô fazendo um jejum intermitente e tá me dando um cheiro desagradável. Aquilo era um cheiro, ao meu ver hoje, ao meu entendimento, era um cheiro de resíduo, sabe? De coisas assim, não muito legais mesmo assim. E isso eu tive que contornar, né? Durante os 6 meses eu tive isso. Depois de 6 meses já passou, mesmo tomando muita água, mas nada mais é que o corpo queimando gordura, jogando essa gordura para fora e fazendo com que você tenha esses odores especiais. Começou pelo meu mau hálito, mas depois também comecei a ter cheirinho no corpo, ter um suorzinho. Mas devo dizer para vocês que eu tinha colocado o uso da clorela também. E a clorela, ela limpa os metais pesados. Então, aí eu já comecei a afinar meus estudos. Foi ali que eu comecei realmente a estudar tudo que pudesse me ajudar a desintoxicar o meu corpo. Porque eu entendi que eu tinha que eliminar o mais rápido possível para eu me libertar desses cheiros desagradáveis, porque eu tinha que trabalhar. Eu pensava que as minhas clientes, elas sentiam esse cheiro e isso me incomodava. De tudo isso, eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo, que eu passaria tudo outra vez para realmente hoje estar assim, ó, casadíssima no maior amor do mundo, com o jejum intermitente.
porque é ele que me ajuda nos meus tratamentos que eu faço para cuidados intestinais. É uma excelente ferramenta para ajudar a limpar o corpo e fazer com que o corpo se auto-limpe sem que a gente faça muito esforço, somente sofrendo as reações. Mas o que me dá prazer mesmo é falar dos pontos positivos. Eu vivo aos 4 cantos por aí falando dos pontos positivos do jejum intermitente. Por isso eu resolvi vir aqui falar com você. Primeiro, emagrecer. Toda mulher gosta de emagrecer. Toda mulher tem uns quilinhos para emagrecer. Por quê? Porque uma mulher nunca é magra demais, nem rica demais. Não é mesmo? Então a gente quer sempre emagrecer. Então eu emagreci, perdi até mais do que os 10 quilos que eu achava que precisava perder. Emagreci 14 quilos, mas é um emagrecimento que foi feito assim gradualmente. Ele foi feito assim bem gradual. Eu tive tempo para fazer uma amizade assim, ó, um amor eterno mesmo com a fome emocional. Porque essa é a fome mais complicada. Eu não falei muito dela nos obstáculos, porque eu queria deixar entrar um pouquinho ela aqui, porque a gente tem uns 8 tipos de fome. A gente vai falar num vídeo somente sobre essas fomes. Mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da fome emocional. Essa fome emocional, ela vem, ela tem hora para chegar, ela sabe o que ela quer comer, ela conhece a textura do que ela quer comer, ela conhece o cheiro do que ela quer comer e ela conhece o lugar. E ela sabe também o sabor do que ela quer. Então ela chega e diz, é isso que eu quero. E aí, para vencer isso daí? Então esse foi um ponto positivo para mim. Por que eu deixei para ficar entre os dois? Porque ao mesmo tempo que era um ponto negativo, virou um ponto positivo. Porque hoje eu sei trabalhar muito bem essa fome. Hoje eu sei vencer essa fome. Hoje eu não fico mais desesperada se é hora de comer ou não é hora de comer. Eu simplesmente penso, estou em qual janela? 8 horas de nutrição ou nas minhas 16 horas de hidratação? Simplesmente. Então ela não me perturba mais. Essa fome não me perturba mais. Esse foi um dos pontos positivos. Poder fazer amizade e fazer amizade realmente vencer a fome psicológica, né? Então esse para mim foi essa para mim foi a parte mais interessante, sabe? Foi realmente a parte mais interessante, porque com isso você fica livre, você fica livre de convenções alimentares. Você não precisa mais ir a todos os lugares para comer tudo quanto é tipo de coisa, porque aquela fome, ela não te incomoda mais. Você pode até chegar lá, ver, por exemplo, um brigadeiro, você olha para aquele brigadeiro com conhecimento, com consciência e com controle sobre a tua fome emocional. Então ela não te perturba mais tanto, ela não te deixa mais assim perturbada. E isso é um ponto muito positivo. O outro é que eu não tinha muito cabelo na cabeça, nunca tive muito cabelo na cabeça. E eu senti que deu corpo. Meus cabelos estão mais encorpados, não são os cabelos que a gente queria para publicidade de shampoo, não. Mas para quem não tinha nada, hoje ter um pouco mais de corpo nos seus cabelos, para mim é um grande ponto positivo. Eu durmo melhor. Durmo melhor, porque a menopausa realmente ela incomoda um pouco a gente. Eu durmo melhor, eu acordo mais disposta, eu acordo bem mais disposta. A minha digestão está bem melhor, porque quando é o meu período de me alimentar, eu me alimento realmente com alimentos que são mais nutritivos, né? Porque hoje eu tenho um conhecimento sobre isso daí, então eu me alimento com alimentos que são mais nutritivos e isso me ajuda muito na minha digestão e na minha evacuação. Você deve estar se perguntando qual é o melhor jejum para mim, jejum intermitente que eu possa fazer. Tem vários. Tem o mínimo que você possa fazer, que é considerado jejum intermitente, são 12 horas. 12 horas se alimentando, 12 horas se hidratando. Esse é o mais simples e eu começaria por esse daí, sabe? Eu acho que ele é menos drástico, né? Eu começaria por ele. Eu tentaria para ver como é que seria. Depois você vai aumentando cada dia uma horinha, até você chegar naquele jejum que é aquele que você vai casar com ele e falar, esse daqui eu vou ficar um tempinho com ele. Tem o de 16 horas, 16, 8, que você fica 16 horas se hidratando, 8 horas se alimentando.
muito interessante também, e esse é o que eu pratico desde o começo. Eu sei que é o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, e ele me dá também a possibilidade, se eu quiser fazer de 24 horas, eu posso fazer, se eu quiser fazer de 18 horas, eu faço muito 18, 19, 20 horas, às vezes eu faço, quando eu preciso dar uma limpadinha, dar uma secadinha, sabe, aquele papinho de nós de mulher assim, quando a gente precisa ir numa festa, dar uma secadinha, ou que a gente tá sentindo assim, que a gente quer aquela barriguinha sequinha, né? Aquela coisa toda, aí eu vou lá, faço uns 2, 3 dias, ou quando, muito raramente, eu tomo uma taça de vinho, alguma coisa assim, no outro dia, para dar uma limpadinha no sistema, o que eu faço? Eu vou lá e realmente faço um jejum um pouquinho mais, olha, eu não sei se é o jejum mesmo, mas a força do mental, menina, você não acredita. Só de pensar que esse trem funciona, funciona. Bom, então esse seria o de 16 horas, que você pode dar uma esticada nele, né? Se não, você tem também o de 24 horas, você fica 24 horas se hidratando e você tem somente uma refeição por dia. Há controvérsias, mas estudos demonstram que você tem que ficar mais que 24 horas sem comer para o corpo começar a fazer esse sistema de autofagia. Eu não sei. Pra mim funcionou assim, demorou um pouquinho mais. Eu não falei o tempo pra vocês, né? Pois é, vai fazer 3 anos que eu sou casadinha mesmo com o jejum intermitente. E eu tenho uma rotina, eu tenho um planejamento e eu tenho uma rotina. Eu encontro com ele todo dia, é amor mesmo. Ele não me assusta mais e ele é assim meu caso de amor. É a ferramenta que eu mais uso também para minhas clientes, limpeza de intestino. Já falei isso para vocês. Bom, voltando para esse de 24 horas, eu acho que você deveria se preparar um pouquinho mais, porque as reações são mais fortes. Então, seria interessante você se preparar realmente, começar mais de leve e depois você ir aumentando o seu tempo, porque as reações vêm junto com esse processo. E o que assusta a gente é que elas vêm de dentro. Como eu disse para vocês, é um cheiro que vem de dentro. É uma dor de cabeça que você fica associando aquilo à fome. É uma tontura que você associa também à falta de nutrientes. Essas coisas, elas são físicas, elas estão ali com você. Então, isso assusta. Então, realmente, vai naquele que você acha que vai dar mais certo pra você. Tem gente que faz, aí sim, tem casos mais extremos, onde você quer, aí você tem que ser acompanhado. Eu acho assim que todo jejum deveria ser acompanhado ou por um nutricionista, ou por um médico, ou por alguém que realmente passou pelo processo e que consegue entender. Porque são casos e casos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações e as contraindicações do jejum e vocês vão entender que ele serve para muita coisa. Pouquíssimas são as contraindicações, se a gente compara com o bem que ele faz para o nosso corpo. Tem gente que para perder bastante peso, ele passa 2 dias sem comer, come e depois passa mais 2 dias sem comer, ou faz 3 dias, ou faz a semana toda sem comer. Tem gente que para perder 40, 60 quilos pode fazer isso, mas com orientação médica. Por que se chama jejum intermitente? Eu faço ele todos os dias, mas jejum intermitente você faz um dia, no outro dia você pode parar, faz no outro dia. Intermitente é o tempo que você para sem comer e o tempo que você volta a comer. E essa escolha é você quem tem que fazer, do tempo que é melhor para você. Você vai fazer um jejum intermitente dia sim, dia não, 2 dias na semana, 1 dia na semana. Você quem vai escolher. Você vai escolher aquilo que é melhor para você, aquilo que vai te ajudar. É interessante quando você começa a ver o resultado. Quando os resultados começam a aparecer, você fica mais motivada. E você também começa a ver que você está se autoajudando, né? Você está fazendo alguma coisa. E o corpo, ele responde assim. Rapidinho ele começa a se limpar, aí você já começa a perder a vontade de comer doces, você começa a perder a vontade de comer alimentos gordurosos, alimentos que são
industrializados, que tem aromas, que tem conservantes, aquele pãozinho fofinho, cheio de bromato, escondidinho ali dentro, que depois esse bromato vai para nossas células e a gente tem que sofrer para jogar para fora. Bom, então tudo isso daí são escolhas que o teu corpo vai te ajudar a fazer, porque ele está limpo. Sobre as indicações do jejum intermitente, ele é uma ferramenta, né, que auxilia no emagrecimento. Se você já tem uma dieta e você coloca ele dentro do teu processo de emagrecimento, do teu programa de emagrecimento, vai ser maravilhoso. No meu caso, eu uso muito ele para limpeza dos intestinos das minhas clientes e funciona muito bem também. Ele é indicado para quem tem problema com colesterol alto, quem tem, sabe aquela barriga, aquela manta que tem aqui, que é a última camada de gordura que o corpo perde, porque essa camada está aqui para proteger os nossos órgãos internos, então o corpo ele não deixa você perder muito facilmente essa camada de gordura, trabalha muito bem ali, mesmo assim, espera que vai ser a última gordura que você vai perder, mas perde também. Quem tem problema com doenças autoimunes, muito indicado também, sempre lembrando, é melhor fazer com a orientação de um bom médico, os ortomoleculares, os médicos ortomoleculares, eles são ótimos nisso daí, os médicos em medicina integrativa, ou então um bom profissional em Ayurveda, ou um bom profissional que realmente seja um profissional detox, tá? Alguém que conheça um pouco isso daí. Senão ele não vai trazer todo esse benefício que você precisa. Sobre os benefícios para a saúde da mulher, o jejum intermitente ele é excelente para quem tem problema de ovário policístico, por exemplo, quem tem problema de mioma, todos esses tecidos que estão fibrosos dentro do corpo da mulher, como ele faz a autofagia, como ele provoca a autofagia, quer dizer, as células comer os seus próprios resíduos, faz com que diminua o problema do mioma. Ele é excelente para as doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes. Às vezes a gente pergunta se ele é bom para diabetes. Sim, aí sim deve-se ter a ajuda de um profissional ou na área de nutrição ou um médico especializado, mas é ótimo também. Ajuda muito. Porque ele trabalha nos picos de insulina. Como você passa um grande período sem ter pico de insulina, o corpo começa a se acostumar com aquilo ali e ele começa a voltar ao normal e fabricar realmente, corretamente a insulina. Uma das indicações do jejum intermitente é para quem teve problema com AVC, por exemplo, um AVC isquêmico. Acaba ficando fibrosado, fibras de tecido naquela região do cérebro. O jejum intermitente, como ele faz a autofagia desses tecidos, ele ajuda. Então é muito indicado. E não precisa a pessoa necessariamente fazer o jejum somente para perder peso. Nesse caso, do jeito que é feito, a pessoa acaba não perdendo peso, porque ela pode fazer um período de jejum e depois ela aumenta a quantidade de calorias que ela vai comer. Então, no meu caso, eu fazia o jejum e comia menos. No caso de quem não quer emagrecer, pode fazer o jejum e comer um pouco mais. Então, acaba equilibrando ali. O que o corpo quer é ter a nutrição. E o que o jejum faz é limpar o corpo da gente nesse tempo que a gente deu para ele sem ter o aporte de comida, sem ter se nutrido e que esse corpo não precisa trabalhar na digestão dessa comida. Mas eu acho assim que a parte mais importante para nós mulheres também, porque ele baixa muito o crescimento de células cancerígenas. E nós, com todo esse estresse que nós temos na vida, câncer que aparece, que pipoca por aí, né? É interessante a gente pensar nisso daí. Pensar realmente em dar um tempo para poder se cuidar, se alimentar melhor, para a gente poder pegar a gente no colo, se dar colo, ficar com a gente, criar um programa realmente para a gente poder seguir, porque tem um autor americano e ele escreveu algo assim, chama-se Jim Rohn, que a gente aprende na vida de duas maneiras. Ou a gente aprende com planejamento, ou a gente aprende com arrependimento. Então, eu acho que é interessante é bem mais fácil a gente aprender com planejamento, fazer um bom planejamento,
se aceitar, se amar, se querer. Porque uma das coisas mais difíceis que eu acho é quando eu chego para uma cliente minha e falo assim: toma você, cuida de você. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu não sei. A vida inteira eu cuidei das outras pessoas, eu não sei como que é. Como que seria? Como é que é eu cuidar de mim? E eu acho que isso você deve estar se perguntando também. Como é que é eu cuidar de mim? E a minha sugestão para você é: comece por um planejamento. Comece por uma boa ferramenta. No caso, o jejum intermitente é uma boa ferramenta. Se ele vier dentro de um bom plano alimentar, não precisa ser uma dieta, pode ser o plano alimentar que o teu médico te passou, que a tua Nutri te passou, ou que te convém. No meu caso, eu uso a dieta macrobiótica porque ela me convém. Mas no teu caso, faça aquilo que te convém. Te pegue pela mão, te dá colo, te dá carinho e faça acontecer. Porque você merece, viu, mocinha? E você merece, sabe o quê? Ser bonita, ser linda. E você é. E você é. Você só não está se vendo assim, mas você é. Agora, né, no nosso papinho de mulher para mulher, eu te pergunto: você já fez jejum intermitente? Você já tentou? Do que você tem medo? Fala para mim. Escreve aí nos comentários o que te assusta, quais são os obstáculos. Se você quiser saber um pouquinho mais como fazer um planejamento também, vai ser um imenso prazer poder te responder. Me deixa teus comentários e a gente se vê logo, logo. Com isso, eu te deixo o meu beijo carinhoso, o meu beijo gostoso, meu beijo carinhoso. E hoje o meu beijo especial, ele vai para a minha mamãe. Aliás, para as minhas mamães. Beijo carinhoso para você. A gente se vê.